Bom, para encerrar com chave de ouro, eu vou chamar uma prata da casa. A doutora Viviane é daqui de Toledo, brilha lá em São Paulo, mas é um orgulho para nós. Então, seja muito bem-vinda à sua casa. A gente está aqui com muito carinho te recebendo. Espero que você sinta esse acolhimento. A doutora Viviane Girardi é sócia fundadora e chefe executive officer da banca Girardi Sociedade de Advogados. Ela é bacharel em Direito pela PUC do Paraná, especialista em Direito Processual Civil e Direito Civil também pela PUC do Paraná. Possui o título de mestra em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná e fez atualização em Sucessão e Planejamento das Empresas Familiares pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Se tornou especialista em Direito Civil pela Universidade degli Studi di Camerino, na Itália, e é doutora em Direito Civil pela USP. É autora de livros e artigos e a primeira mulher a presidir a Associação dos Advogados de São Paulo. Além disso, ela é diretora da região Sudeste do Instituto Brasileiro do Direito das Famílias e também integra o coletivo de mulheres estudiosas do direito civil, denominado As Civilistas. Então, recebamos a doutora Viviane com muito carinho. Boa noite a esse auditório, jovem auditório, né? Meu boa noite a todas e a todos que me acompanham. Eu agradeço inicialmente e cumprimento, na verdade, o nosso presidente da Ordem dos Advogados aqui da Seccional de Toledo, Dr. Fabiano Bourguignon. Cumprimento também as pessoas aqui, as professoras, a doutora Silvia, que nos receberam, a nossa conselheira estadual aqui da OAB, assim como também cumprimento a doutora Cláudia, também conselheira estadual, Bruna, enfim, o Carlos, Eduardo também, que de forma tão gentil me acolheram aqui em Toledo. E cumprimentar pela realização desse evento, né? Acho bonito, Toledo sai na frente, o primeiro congresso jurídico integrado, tendo Toledo com esse protagonismo, me deixa particularmente feliz. Vocês tiveram a abertura desse evento com o Luiz Fernando Pereira. Luiz Fernando foi meu colega de turma. Enfim, tivemos uma atuação estudantil muito intensa em Curitiba, quando eu morava lá, fiz toda a minha faculdade, a minha graduação lá, de forma que para mim, realmente uma alegria também poder estar aqui e encerrar esse evento. E vocês me deram essa honra na PUC, que também é minha casa, né? Eu sou filha da PUC lá de Curitiba. Foi muito gostoso voltar aqui. E é muito gostoso estar em Toledo, ver Toledo. Eu, quando deixei Toledo em 1987, nós tínhamos somente a UniOeste como faculdade aqui, com 2 cursos, eu comentava, Economia e Filosofia. Então, é uma alegria ver que hoje nós temos um evento que reúne 4 faculdades que têm, enfim, cursos de Direito, que além das faculdades de Direito, Toledo tem esse polo de desenvolvimento, e talvez para vocês que são jovens, que já nasceram com isso como uma realidade, já é um dado, mas para mim, como eu disse, que saí e que volto sempre para cá, eu vejo a pujança dessa cidade, que me dá muito e profundo orgulho. Bom, eu falo aqui, também queria, antes de iniciar minha fala, cumprimentar o doutor Mânica, o doutor Juliano, que me antecedeu, gostei muito da sua palestra, aprendi muito sobre o agronegócio, cumprimentar a minha querida Micaela também, amiga de algumas batalhas aí, de alguns estudos que a gente tem. E só tomar licença para fazer algumas observações iniciais para vocês. Maíra, quando me apresentou aqui, falou de algumas entidades que eu faço parte, e eu convido vocês,
principalmente aqui que eu vejo que são muitos estudantes, a sim integrarem a essas entidades. O estudo do direito fica mais dinâmico quando a gente participa também dessas entidades e vai tecendo as relações e vai nos tornando, nos formando também profissionais. Eu convido vocês que são mais chegados ou que tenham mais afinidade com a área de direito de família a conhecerem o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que nós estamos querendo, inclusive, implantar um núcleo aqui também na cidade de Toledo, no Paraná. E a Maíra falou das civilistas. É um instituto aberto a homens também, é bom a gente deixar bem claro, que nasceu de uma necessidade que nós, professoras, estudiosas, enfim, uma necessidade que nós reconhecemos numa produção acadêmica mais de autoras mulheres. Então, vocês vão ver durante o curso de faculdade, são muitos a citação de autores, de livros que são homens, porque é fruto aí dessa construção que a sociedade sempre teve, que agora as mulheres também assumindo um protagonismo diferente, nós queremos também essa visibilidade, esse protagonismo também na seara acadêmica, na produção científica. Então, nós temos um compromisso lá entre nós de citar o trabalho das colegas, no sentido de que possamos ter, ao lado das biografias de mestrado e doutorado e especialização, aquele rol de autores homens que nós louvamos e reconhecemos, mas também autoras mulheres, porque nós temos civilistas de grande envergadura aqui no país e que precisam ter esse reconhecimento. Bom, dito isso, o tema que me foi dado falar hoje é a respeito do regime de bens. Mas eu vou dar um passinho atrás aqui para falar para vocês por que nós chegamos no direito de família, e nós vamos tocar na questão do regime de bens, por que nós chegamos neste estágio, neste momento do direito de famílias. Nós estamos aqui tratando de hoje, né, e a doutora Maíra, quando me apresentou, falou do IBDFAM, Instituto Brasileiro do Direito das Famílias. Por quê? Porque hoje nós temos plurimas formas de organização da família. Nós temos o casamento, nós temos a união estável, nós temos o casamento entre pessoas do mesmo sexo, já como dados reconhecidos, realidades palpáveis do direito e realidades aplicadas na jurisprudência de modo geral. Então, ninguém estranha mais isso, mas nem sempre foi assim. E aonde é que nós temos esse movimento e essa transformação do direito? Eu saio de Toledo em 1987 para fazer o terceirão, que a gente falava em Curitiba, entro na faculdade em 1988, e é em 1988 que nós temos a promulgação da Constituição Federal. E a Constituição, então, eu já comecei a minha faculdade sobre a égide da nova Constituição. E o que significa estudar o direito civil na perspectiva constitucional, né? O que significa estudar o direito civil, estudar o direito das famílias, sobre a perspectiva dos valores constitucionais. Então, em 1988, nós temos esse marco. Há uma transformação no ordenamento jurídico de forma bastante impactante, porque até então, eu sei que nós estamos falando de coisa de 30, 40 anos atrás, mas até então o centro da aplicação do direito girava muito. No campo do direito privado, nós tínhamos o Código Civil. Daí nós tínhamos o direito penal, nós tínhamos as outras áreas do direito comercial, mas a Constituição ficava muito voltada para o direito público, uma coisa bastante residual. 1988, por força do que é a nossa Constituição, que é um grande pacto da sociedade civil, porque nós temos lá atores muitas vezes divergentes entre si. Nós temos a participação, por exemplo, das mulheres em vários artigos da Constituição, nós temos a participação do empresariado quando nós vamos tratar da ordem econômica, nós temos a participação dos indígenas quando nós vamos tratar da questão indígena, nós temos a participação de atores voltados para a reforma agrária, quando nós vamos falar da terra, enfim. Se nós pegarmos ali o artigo 5º da Constituição, nós vamos poder ver diversos direitos fundamentais e atrás desses direitos fundamentais nós vamos encontrar sempre uma reivindicação de determinados setores da sociedade.
Por isso que a gente diz que essa Constituição ela foi um grande pacto, porque sentou todo mundo na mesa e todo mundo, com as divergências e não divergências, acordou a respeito desse texto constitucional. E no topo desse texto constitucional, nós temos o que direciona todo o nosso ordenamento jurídico, que são os valores constitucionais e os objetivos da nossa República. Entre os objetivos da nossa República, nós temos o princípio, que está lá elencado, o princípio da dignidade da pessoa humana, que hoje nós melhor tratamos como o princípio da dignidade. E o que significa isso? Aí eu dou um pulo aqui do preâmbulo da Constituição Federal, aqui dos princípios do artigo 5º, que vai falar e vai trazer enormes desenvolvimento para os direitos de personalidade, para o reconhecimento desse conjunto de direitos de imagem, direito de privacidade, direito de intimidade. Nós vamos desembocar lá no artigo 226, que trata da tutela e da proteção da família. Lá o artigo 226, de modo incipiente naquele momento, ele traz que o Estado, que nós temos a família como um elemento de tutela por parte do Estado, nós temos o reconhecimento das famílias monoparentais, porque até então, o que hoje nós chamamos de mães solos ou de famílias formadas só por um dos genitores e por prole, era o que a gente tinha lá como uma subclasse de família, a chamada mãe solteira, que não tinha direito nenhum, muitas vezes era a avó cuidando dos netos, que também não tinha nenhum tipo de reconhecimento. Então, a Constituição Federal reconhece a tutela do casamento, a família com especial proteção do Estado, reconhece a união estável como uma forma legítima de organização da família e reconhece as famílias monoparentais também como organização legítima da família. A partir daí, aquilo que nós tínhamos lá no Código Civil, ainda de 16, não esse código que vocês conhecem hoje, que era somente o casamento como uma forma de organização da família, já passa por uma transformação plurima. Nós já temos do lado de cá mais de uma organização. A partir daí e dos valores constitucionais que vão trazendo a igualdade entre homens e mulheres no eixo conjugal, a igualdade dos homens no eixo da parentalidade, a criança, nós vamos para o artigo 227 da Constituição, que abre um capítulo inteiro sobre a tutela da criança, informado pelo melhor interesse da criança, surgindo como um sujeito novo, portando direitos dentro dessa família, que antes nós tínhamos numa estrutura da codificação de 16, de um tempo do Brasil ainda voltado lá do começo do século passado, aonde nós tínhamos o homem como chefe da sociedade conjugal, a mulher como colaboradora e os filhos desse casamento se assujeitando a essa organização da família. Essa família como um núcleo de organização familiar, mas também como um núcleo de perpetuação de nome e tradição e um núcleo econômico, como sempre foi também os vínculos familiares. Nós temos aí, dentro do casamento, o regime de bens ali rígido e imutável. E por que eu falo sobre isso? Porque nós chegamos numa família, depois de 2000, da Constituição de 1988, com novos protagonistas. Então, se eu já não tenho mais a chefia da sociedade conjugal, eu tenho a igualdade entre homem e mulher, a paridade. E nós vamos ter o reconhecimento, portanto, do protagonismo da mulher dentro da família, vamos ter o protagonismo e a importância dos filhos, a ponto de já em 1989 ser editado, publicado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz o quê? Informa toda a legislação para a tutela da criança e do adolescente em todos os âmbitos, seja na família, na escola, no meio social, enfim, com o dever do Estado quanto à educação, à saúde, dando um novo protagonismo, deixando, inclusive, simbolicamente, de se referir à criança no ordenamento jurídico como o menor de idade, para passar a tratá-lo como a criança e o adolescente. Então, há uma transformação nessa organização da família e o direito civil apreende isso. O direito civil passa, então, a ter esse impacto, e nós ali, naquele momento, Constituição, Código de 16, passamos a tratar desse direito como um direito civil constitucionalizado. Então, toda a normativa aqui da base da pirâmide, vocês que estão na faculdade, toda norma infraconstitucional, ela devia ser interpretada pelo juiz, ela devia ser aplicada pelo juiz
segundo as normas e os princípios constitucionais. Do contrário, o juiz, inclusive, tinha que negar. Então, por exemplo, quando nós tínhamos lá o valor constitucional da igualdade do homem e da mulher, aquele artigo que tratava da chefia da sociedade conjugal já não tinha mais aplicação. E foi ali que já houve uma renovação, uma oxigenação da legislação, que depois veio desembocando e veio tendo uma construção da nossa jurisprudência, que desenvolveu um papel fundamental no direito brasileiro, no nosso ordenamento, que hoje, eu que participo de algumas entidades internacionais, não tenho dúvida, não tenho receio de dizer, o Brasil tem uma das legislações mais avançadas em termos de direito de família e de sucessões. Nós temos um congresso recente onde participam países de língua hispânica, que se chama AIJUDEFA, uma entidade. Eles ficam absolutamente boquiabertos quando nós falamos que aqui no Brasil, casamento entre pessoas do mesmo sexo já é um dado garantido. Quando nós falamos sobre a questão dos transgêneros, da adoção de nome, da possibilidade do reconhecimento da paternidade socioafetiva, da possibilidade do reconhecimento da multiparentalidade, ou seja, uma criança ter mais do que 2 pais, poder ter 3, né, pais compondo ali a sua tutela e o seu posto de parentalidade daquela criança. Fenômenos ou conquistas jurídicas que nós não encontramos em outra legislação. Portugal vem se baseando muito na legislação brasileira e vem avançando. A Itália, que foi citada aqui também pelo doutor Mânica, o reconhecimento dos filhos fora do casamento na Itália até pouco tempo não era uma realidade. Então, essa transformação toda da família desemboca em que nós temos no direito de família uma tutela maior de direitos existenciais que dizem respeito ao projeto das pessoas, aos anseios das pessoas, e nós temos ainda o chamado direito patrimonial de família, que é, na verdade, a organização do núcleo no casamento dos regimes de bens, assim como é na união estável, e acho que vocês todos sabem que hoje em dia quem vive em união estável, essa união estável produz reflexos também no campo patrimonial. Nós temos aí no campo do direito patrimonial de família ainda os alimentos como um item, o usufruto do patrimônio, né? Os pais têm o usufruto do patrimônio titulado em nome dos filhos, enfim, efeitos que são da ordem do patrimônio e não da ordem da existência e das pessoas. Então, eu queria dar essa panorâmica para vocês, para poder introduzir aqui o assunto a respeito do direito do regime de bens no casamento, que nós sabemos que nós temos no nosso Código Civil 4 modalidades de regime de bens, né? Mas eu inicio aqui falando, então, a respeito do que significa o regime de bens. O regime de bens é aquele núcleo, ou enfim, aquele pacto dado pela lei, aqueles efeitos dados pela lei, que o casal, ao adotar um casamento formal, vai se submeter, seja por conta das relações patrimoniais entre eles dois casal, e vai ter reflexos lá no momento de um divórcio, no momento de uma sucessão, ou seja porque o entorno social precisa saber qual é o regime de bens daquele casal para que sejam garantidas algumas seguranças dos trânsitos jurídicos. Então, por que a gente diz hoje, você vai comprar um imóvel, vai vender um imóvel, os dois assinam, né, a escritura de venda e compra? Por quê? É uma garantia que, a depender do regime de bens adotado por aquele casal, aqueles vendedores, a sociedade como um todo tem a segurança de quem está vendendo, né? Então, entre o regime de bens produz esses efeitos ali para os cônjuges, mas também produz os efeitos para a sociedade de modo em geral. E o regime de bens aqui no sistema jurídico brasileiro, ele é público, então toda a certidão de casamento que é pública, é publicizada, vai estar lá o regime de bens. Então, se eu, Viviane, vou contratar com alguém, eu tenho condições de saber qual é o regime adotado naquele casamento e vou saber quais são as precauções, os cuidados que eu tenho que ter. A outorga da outra parte ou não, né? Quais são os cuidados para essa negociação. Bom, dentro dessa ideia de uma organização de regime de bens, no nosso sistema também, nós temos o que nós chamamos do regime legal e do regime supletivo.
Então, o Código Civil elenca os 4 regimes de bens possíveis. Nós temos a comunhão parcial de bens, que é também chamado de regime legal. Nós temos o regime da comunhão universal de bens. Nós temos o regime da separação convencional, da separação obrigatória e também o regime pouco usado, que é da participação final nos aquestos. Eu vou deixar essa participação final nos aquestos para um momento muito residual, porque ele é pouquíssimo usado. E vou me ater mais aqui ao que nós temos no nosso dia a dia, que é o regime da separação ou da comunhão parcial, e o regime da separação de bens, que vem ganhando muito espaço na prática, no cotidiano. Por quê? Porque hoje é muito comum que as pessoas tenham mais do que 1 ou 2 casamentos. É muito comum que as pessoas tenham, portanto, filiação de um núcleo familiar e, de repente, filiação de um segundo núcleo familiar. E há, então, aí uma precaução em que patrimônios, muitas vezes conquistados numa união, não se misturem com patrimônios de novas uniões. Isso desemboca de forma muito mais veemente quando nós vamos tratar da sucessão, porque hoje nós sabemos que um dos pilares, e a Micaela tratou aqui da questão do planejamento sucessório, um dos pilares do direito sucessório, quando nós vamos tratar de inventários, nós vamos tratar do direito das sucessões, um dos pilares é exatamente se saber qual é o regime de bens adotado por aquela pessoa que faleceu, porque esse regime de bens vai ter reflexos lá na sucessão e vai colocar o cônjuge ou o companheiro, a depender desse regime de bens, como herdeiro junto com os filhos desse falecido. Bom, mas então o nosso regime, ele tem um regime legal e um regime supletivo. O regime brasileiro, ele é baseado dentro dessa ideia da liberdade, ou seja, os cônjuges podem, e aqui estou falando cônjuges de modo geral, tá? Os cônjuges podem escolher livremente qual é o regime. Bom, nós vamos nos casar sobre a parcial de bens? Não, nós vamos fazer um pacto e nós vamos nos casar sobre o regime da comunhão universal ou da participação, ou da comunhão universal ou da separação de bens, por exemplo. Bom, se eu aqui, com o meu companheiro, com o meu cônjuge, não decido qual é o regime de bens, não faço nenhuma opção dentre esses regimes que eu fiz referência, nós temos a atuação do que nós chamamos de regime legal ou supletivo. Ou seja, quando a gente não escolhe, a lei vem e escolhe no lugar dos cônjuges. Então, por isso que nós sempre vamos falar que nós estamos casando naquele regime comum. Qual é? O regime supletivo no Brasil é o regime da parcial de bens. Então, nós vamos ter, se eu chego perante o tabelião lá do casamento, o cartorário, e falo, bom, nós queremos nos casar sobre o regime da comunhão, da separação total de bens. Bom, aí o que entra em ação é o chamado pacto antinupcial. Por quê? Quando eu não tenho a minha escolha exatamente igual ao regime supletivo ou regime da parcial de bens, chamado regime legal, eu preciso declarar isso, e isso é declarado por meio do pacto antinupcial. Bom, mas o que é esse pacto antinupcial? Ele é um documento, então, uma escritura pública, obrigatoriamente feito por escritura pública, aonde os cônjuges vão lá e vão dizer, olha, nós estamos escolhendo aqui o regime da separação de bens. Poderia ser essa cláusula simples, ponto. Já estaria tendo efeito aqui o nosso pacto. Mas o pacto é um instrumento que se presta para milhares de outras coisas, né? Dentre elas, cuidados que dizem respeito à gestão daquele patrimônio. Então, nós podemos ter aqui um patrimônio que os cônjuges, por exemplo, dizem, olha, nós vamos adotar o regime da separação total de bens, mas, entretanto, aqui a casa onde nós vamos morar, que vai ser a casa da família, essa vai ser considerada um imóvel, por exemplo, em comum de nós dois. Ou seja, o pacto pode servir para se colocar em algumas cláusulas que excepcionam, que melhor dão a entender de qual é o desejo daquele casal a respeito dessas relações patrimoniais que vão nascer ali a partir do casamento.
E a doutrina também, e aqui eu cito o professor Caio Mário, o professor Silvio Rodrigues, para ficar entre os dois, que dizem, inclusive, que o pacto se presta para que os cônjuges possam fazer uma mescla de regimes. Então é isso. Podem ter patrimônios que eles vão determinar lá, bens que eles vão entender que são bens sujeitos a uma comunhão advinda do casamento, e outros bens que eles prefiram deixar excepcionados e não sujeitos a essa comunicação. Bem, o que significa fazer uma opção por um regime que importe na comunhão dos bens? E nós vamos ter 2 regimes que nós vamos ter comunhão. Seja a comunhão parcial, aonde aquilo que cada um dos cônjuges já possuía até o momento do casamento fica sendo incomunicável e, portanto, fica sendo um patrimônio somente deles, e a gente da doutrina e na jurisprudência chama isso de patrimônio particular. E depois aquilo, a partir do momento do casamento, o que vier ser adquirido por um ou por outro, independentemente da participação de cada um desses cônjuges, passa a ser um patrimônio comum daquele casal. Então é possível que nós tenhamos nessa realidade uma massa de bens incomunicável que pertence a ele ou a ela, né, ao João, a Maria, ou ao João e ao João, e nós temos depois uma massa de bens que vai ser sujeito ao que se chama de mancomunhão, que vai indicar ali uma fração ideal de 50% sobre esses bens. Esse é o regime mais comum, é o regime mais usual, é o nosso regime supletivo, e o que se excepciona ainda desse regime são as doações que cada um desses cônjuges possa vir a receber, né, seja de seus pais ou seja de terceiros, e a própria herança que cada um desses cônjuges venha a receber também fica excepcionada dessa comunhão. Bom, e aqui nós vamos ter ainda o artigo do Código Civil, o regime de bens, nós vamos tratar lá a partir do artigo 1511 e seguintes do Código, vão ver toda a tratativa do Código a respeito de toda essa parte patrimonial da família. E aí nós vamos ter algumas exceções também que estão ainda dentro dessa comunhão. Então, por exemplo, o que nós chamamos de bens subrogados. Talvez vocês já tenham ouvido essa expressão. Eu, Viviane, vou me casar e eu tenho aqui o meu apartamentinho de 50 metros quadrados. Esse meu apartamento de 50 metros quadrados é meu, é anterior ao casamento. Eu vendo esse meu apartamento e, junto com o meu futuro marido, compro um apartamento de 100 metros quadrados. Então, nós vamos ter aqui o quê? Que houve um patrimônio meu particular subrogado naquilo que nós chamamos de um patrimônio comum. No momento que eu for enfrentar uma partilha, uma divisão com esse meu marido, nós vamos ter que isolar essa parte que eu sozinha contribuí, que não estava sujeita à nossa comunhão de vidas. Então lá, se a gente vai ter o nosso apartamento de 100 metros quadrados, 50% daquele apartamento é meu por direito, subrogado, e os outros 50% vai estar então sujeito ao regime de bens, sendo 25 dele e 25 meu. Essa é uma das exceções também que nós temos aqui nos regimes de bens. Mas quais são os cuidados que nós temos que ter? Basta eu ter vendido esse apartamento e comprado outro? Não. O ideal é que esta compra e esta venda, elas sejam possíveis de ser identificadas. Então, se, por exemplo, eu vendi esse meu apartamento, passou 5 anos do nosso casamento, e esse dinheiro está lá dentro da minha conta, e eu aumento, diminuo esse dinheiro, amanhã ou depois a gente compra o nosso apartamento de 100 metros quadrados, talvez eu não consiga fazer esse rastreamento direto desse valor e não consiga, com isso, fazer essa exclusão ou demarcar diretamente essa subrogação patrimonial. Esses são, assim, alguns exemplos para dar algumas pinceladas do que se pode pensar a respeito da comunhão parcial. Bom, um outro regime de bens que nós temos, que existe uma comunhão de bens, é a comunhão universal, que até 1977, até o advento da lei do divórcio, vamos lembrar que o divórcio entrou no Brasil somente em 1987, em 1977, nós tínhamos o regime legal até então sendo o regime da comunhão universal de bens. E fazia sentido, porque aquilo que eu falei para vocês no início, nós tínhamos aqui uma família que somava todo o patrimônio, que o marido
tocava, era o chefe da sociedade conjugal, e nós estávamos falando de uma família indissolúvel. Então fazia sentido reunir todo aquele patrimônio, porque não existia no sistema jurídico brasileiro a possibilidade da separação, a possibilidade do divórcio. Realidades que vieram a acontecer somente a partir de 1977, e a partir desse momento que há a possibilidade da dissolução do casamento, se muda também o regime de bens para se dizer que o regime legal ou supletivo passa a ser, então, o regime da parcial de bens. Pois bem, essa comunhão, essa universalidade de bens, ela também vai ter a necessidade do pacto antinupcial, para dizer que este é o regime escolhido pelo casal, e também ali nesse pacto, os nubentes, os cônjuges, podem ali excepcionar determinados bens que eles entendam que não querem que se sujeitem a essa universalidade. Então, ali a gente pode ter uma parcela de bens separados, ou para um ou para outro cônjuge, e não sujeitos à comunhão. Do contrário, nós vamos ter uma universalidade que inclui doações recebidas, heranças recebidas, fruto do trabalho, frutos de bens particulares, que também, por uma exceção da lei, não se comunicam em determinados regimes. Bom, esses dois são regimes onde nós temos a comunhão do patrimônio. E aí eu falei para vocês desse bichinho esquisito, que é a participação final nos aquestos, que, com todas as críticas que eu faço em relação ao projeto de reforma do Código Civil, talvez essa seja o único louvor, o único benefício dessa reforma, porque eles pretendem suprimir esse regime de bens, porque esse regime de bens nós importamos de uma maneira sem que tenha uma conexão com a cultura brasileira. Ele é um regime que vem da Alemanha, é um regime extremamente regrado e que basicamente diz o seguinte: nós temos, ao nos casarmos e adotarmos esse regime da participação final dos aquestos, nós temos uma massa de bens da esposa e uma massa de bens do marido, por exemplo, né? Eles possuem a gestão separada desse patrimônio, mas lá no final, se eles se divorciarem ou se vier um evento morte, que também implica numa partilha, nós vamos ter que fazer uma contabilidade para ver o que acresceu no patrimônio da mulher, o que acresceu no patrimônio do homem, e essa massa que acresceu vai ser então compartilhada e somada entre eles meio a meio, 50-50. O que acresceu e o que diminuiu. Ou seja, a gente fala que ao se casar com esse regime, é importante se casar com um contador também, porque vai ter que ficar fazendo essa conta durante todo o período aí do casamento, e ninguém se casa pensando nesse tipo de coisa. Então é um regime extremamente regrado, eu simplifiquei bastante ele aqui, absolutamente em desuso, não teve aderência na nossa cultura, que, como eu disse, tem por regra a adoção do regime legal ou supletivo. Bom, aí nós chegamos num outro regime, nos nossos dois outros regimes de bens, que são os das separações, né? Então, são as massas patrimoniais isoladas. E aqui nós temos o regime da separação convencional, os cônjuges decidem livremente que querem ter patrimônios, bens separados, então nós vamos fazer o pacto e vamos determinar lá quais são as regras de separação, e aqui eles vão poder inclusive ter algum patrimônio em conjunto? Vão, mas aí não vai ser mais um regime de mancomunhão sujeito ao regime de bens disciplinado pelo Código, vai ser um regime condominial. Então, Viviane se casou com o João pelo regime da separação de bens, continuo tendo o meu apartamento de 50 metros quadrados e o João tem um apartamento dele de 100 metros quadrados. E nós queremos comprar um apartamento maior, nós dois juntos, no nosso regime da separação. Ele vende o dele, eu vendo o meu, nós vamos lá e compramos um apartamento em conjunto. Este apartamento em conjunto, ele vai ser regido pelas regras do condomínio, que é diferente da mancomunhão que se dá na regra da separação ou, né, na regra dos regimes de bens. Então, lá, entre condôminos, nós podemos estabelecer as frações, inclusive. Como eu estou entrando só com um apartamento menor, ele com maior, pode ser que naquele condomínio eu tenha 30% daquele imóvel e os outros 70% seja dele, ou vice-versa. Ou ele pode, nesse momento, dizer o seguinte: eu pretendo doar
para Viviane, mais 20% aqui. Reconheço que ela tem direito a 50% e fico com mais 50% desse novo patrimônio. Porque aqui não está mais incidindo esse regime de comunicação, inclusive as doações entre os cônjuges são permitidos. Então, regra geral desse regime da separação total de bens é que cada um tem a sua vida patrimonial e, mais que isso, a sua gestão absolutamente autônoma em relação ao outro cônjuge. E aí nós temos ainda o regime da separação total de bens, mas chamada separação obrigatória, que é aquela que se dá em algumas situações, mais conhecida para as pessoas acima de 70 anos, né? Então, a lei vem e traz um corte, uma imposição. Pessoas acima de 70 anos devem obrigatoriamente se casar pelo regime da separação de bens. Mas não é só essa a exceção. Nós temos as pessoas menores de 16 anos que se casam, também impõe-se esse regime da separação obrigatória de bens. E ainda outras exceções. Por exemplo, se eu tenho uma suspensão impeditiva, né, me separei da primeira pessoa ou fiquei viúva, não terminei o meu inventário, quero me casar. Vou me casar obrigatoriamente pelo regime da separação obrigatória. Por quê? Porque o legislador entende que não se deve haver uma comunhão, uma mistura entre a massa de bens que eu tinha da minha relação anterior, ainda não partilhada, com a nova relação de casamento que eu estou construindo. Aqui chama atenção, e nós temos uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, lavra do presidente ministro Barroso, aonde se questionou a inconstitucionalidade desse artigo da obrigatória separação do regime de bens para pessoas maiores de 70 anos, porque se argumentava que isso atingia a autonomia da pessoa, a intimidade, a privacidade. Porque se é possível nós termos magistrados com mais de 70 anos, né? Se é possível nós termos empresários com mais de 70 anos tocando impérios, tocando seus negócios, por que essas pessoas, as empresárias, as mulheres, por que elas têm que necessariamente se casar sobre o imperativo da separação obrigatória de bens? É ainda aquele ranço da ideia, né, do chamado golpe do baú ou da vulnerabilidade dessa pessoa diante dos relacionamentos afetivos. Aí o Supremo vem e dá a sua decisão dizendo o seguinte: olha, eu mantenho aqui na legislação o regime da obrigatória, entretanto, quem desejar casar em regime diferente pode exercer livremente a sua autonomia, a sua escolha e faculta, portanto, as pessoas maiores de 70 anos que façam a eleição de outros dentre os nossos regimes de bens. Bom, essa é uma panorâmica muito rápida a respeito da questão dos regimes de bens, cabendo lembrar somente que nós temos ainda, além do que nós temos com o divórcio, que nós já cristalizado no nosso ordenamento desde 77, que tornou, portanto, indissolúvel e, portanto, partilhável o patrimônio adquirido no âmbito do casamento, nós temos, desde o Código de 2002, o advento e a possibilidade da alteração do regime de bens no curso do casamento. Então, por razões que sejam de foro íntimo ou de interesse, muitas vezes no planejamento sucessório a gente usa isso, havendo o interesse do casal em modificar aquele regime de bens que eles adotaram lá na época do casamento, eles podem comparecer ao juiz mediante uma justificativa, desde que eles não lesem direitos de terceiros, aqui entendam credores. Então não adianta querer fazer uma alteração de regime de bens para tentar escapar de dívida, né? Porque, como eu falei para vocês, o regime de bens também visa a pacificação das relações do trânsito econômico, como a gente fala, né? Na sociedade. O juiz pode averiguar a pertinência daquela justificativa e autorizar, a partir dali, a alteração do regime de bens, o que antes era impossível na nossa legislação. Bom, de modo muito assim, dando pinceladas e pedindo 1 milhão de desculpas para vocês, que eu vejo já em função do adiantado da hora, todo mundo já bastante cansado. Essas eram as considerações que eu queria trazer a respeito do regime de bens.
convidá-los todos a estudarem o direito civil, que é a minha área de predileção, vocês todos que estão ainda na faculdade, pedindo vênias aqui, desculpas aos profissionais da área do direito, porque me parece que eu falei algumas coisas que todos nós já temos bastante conhecimento, mas eu quis aqui me direcionar de forma mais específica para vocês, estudantes, dizendo que o direito é uma carreira linda e que eu tenho certeza que vocês podem encontrar muita felicidade nessa profissão. Muito obrigada.